Agradecer vocês novamente pela disposição do tempo, né? E Felipe, acho que não falou, né? Mas aí, se puderem colocar o nome e a entidade aí no chat aí, né? Vai ajudar bastante a todos depois da hora que for fazer a ata. Não é isso, Felipe? Valeu, Edio. Beleza. Então, vamos dar início à reunião de hoje, né? A gente já tinha adiantado o assunto nas últimas reuniões, né? Basicamente, a gente tinha uma minuta para ser, uma minuta de reajuste, né? Na deliberação. O Felipe mandou, não sei se mandou no grupo, acho que mandou foi para mim, né, Felipe? Só, acho que não chegou a mandar no grupo, né? Mandei para você porque ainda tinha mais uma alteração para fazer, né? Daí, Aham. como está pendente, a gente manda lá depois que tiver tudo alterado, né? Acho que fica melhor. Uhum. Não, perfeito. Porque eu estou abrindo ela aqui então, pessoal. E aí ficou de acertado na última reunião da gente conversar hoje, né? E fazer essas duas possíveis modificações. Uma delas foi um ponto bem relativamente tranquilo, né? Relacionado ali às questões ali de previsão de chuva, se previsão de chuva ia influenciar ou não, né, nos níveis de criticidade, né? Naquela leitura ali do artigo 2º, se eu não me engano, não, do parágrafo 2º do artigo 5º, se eu não estou enganado, né? Mas eu vou abrir aqui para a gente tirar essas dúvidas aí. E aí, eu vou fazer então a projeção, que aí fica mais fácil ainda, para a gente vocês ir acompanhando ali meu raciocínio. Basicamente, era no artigo 5º, então, né? Isso, exatamente, artigo 5º, parágrafo 2º. A redação, né, de acordo ali com a sugestão do Marcos, né? Marcos teve na última, Marcos Aurélio, né? Marcos Aurélio. Na última reunião, ele colocou no chat, todo mundo aparentemente concordou, e então a gente trouxe aqui para o texto, né? Está dizendo que, após o estabelecimento de um nível de criticidade, somente poderá ser estabelecido um nível mais crítico após período mínimo de 7 dias. Então, tirou aquela parte ali do clima-tempo, daquelas previsões de chuva, né, justamente para a gente não ter uma dupla interpretação da situação. Também não falamos lá, também não colocamos aqui questão de quanto de chuva vai ser. Basicamente, só foi inserido isso daqui, tá? Alguém tem algum comentário a respeito? Quer sugerir uma outra redação? Quer sugerir uma outra modificação? Ou a gente já passa para a parte mais importante, que são os valores referentes às restrições? Aqui dá para entender perfeitamente, porque o mais importante é a gente deixar aqui claro, né? E para que depois, o ano que vem, e essa outra interpretação, se tiver uma outra interpretação dessa frase, desse parágrafo. Fica assim então? Então tá ótimo. E aí? Boa tarde, pessoal. Cheguei bem perdido aqui. Meu negócio estava baixando o aplicativo e acabou instalando e demorou a voltar aqui. Mas a gente conversou aquele dia lá, como você comentou, né, Ed, com o Marcos, e eu acho que todo mundo que estava ali ficou entendido que era nesse sentido aqui, ficou bem claro. Aí depois eu até fiz um questionamento para o Marcos e trago aqui o mesmo questionamento que eu fiz lá naquele dia para todo mundo, né? Às vezes, e assim, eu sou muito apegado ao que está escrito, tá? Então, por isso eu trago esse ponto. Se não e ele até falou, olha, Rondra, às vezes o óbvio ele precisa ser dito, aqui na SEMAD a gente trabalha justamente nesse sentido, né? Aquilo que... E aí a pontuação que eu falei para ele é que talvez não seria necessário a gente escrever o contrário, né? Que para alteração de um nível para um nível anterior, a gente também não precisaria esperar os 7 dias, sabe? Eu acho que eu Wander, eu preferiria escrever e deixar o óbvio dito do que deixar subentendido, alguma coisa nesse sentido, sabe? Então, se a gente puder pensar em alguma coisa também, eu tô aberta aí. Eu também concordo, Rolando. É isso mesmo. Eu acho que poderia, não sei se precisaria criar mais um parágrafo ou colocaria depois do ponto. Acho que pode ser depois, né, do ponto ali, né? Por exemplo, um nível anterior ou nível menos crítico pode ser atingido, pode ser retornado a qualquer momento,
desde que as vazões sejam atingidas, uma coisa assim, né? Só que a redação fica meio feia, né? Da forma que eu falei. Aí precisa de alguém pensar aí para deixar mais claro. Sim, mas assim, o Edson, assim, precisa dar uma pensada, de repente, se alguém até no final da reunião tiver uma ideia, né, colocar um texto, ou talvez colocar no chat, no WhatsApp, a gente só dá ok, mas a gente já sabe que tem que evidenciar o fato, se for, o fato de restabelecer o nível anterior, né, poderá chegar a qualquer momento, por exemplo, ou um nível menos crítico, aliás, perdão. É. Pode colocar níveis menos críticos são estabelecidos automaticamente de acordo com as vazões. Acho que talvez assim, né? Algo em torno disso. Mas aí vocês vão sugerindo aí, né? Podem colocar aí no chat daqui mesmo ou lá no WhatsApp, para a gente tentar chegar numa redação, né, melhor, né? Talvez criar um parágrafo terceiro, né? Talvez. Pra não ficar também tudo só no parágrafo segundo, né? Tá bom? E aí, então, no artigo 6º, que de fato é talvez o ponto mais importante, né? Fala ali dos níveis de atenção, alerta, restrição, e no tanto nível 1 de restrição de uso e nível 2 de restrição de uso nós temos valores, né? Nós temos valores a serem reduzidos de acordo com suas respectivas vazões no manancial. E aí foi conversado que para esse nível de restrição 1, né, o valor de 25% não estava muito condizente com a realidade, né? Até porque as empresas não conseguiriam fazer esse ajuste. Foi sugerido o valor de 15%, né, no lugar aqui dos 25%. E aí ficaríamos também para discutir o nível de restrição 2, né? A proposta da BRF era de que haveria apenas um único nível de restrição, né? Mas, de acordo com o que nós conversamos na semana passada, nós achamos melhor, pelo menos a maioria, de que tivéssemos 2 níveis. Tá? E aí, então, passo a palavra para vocês. As empresas ficaram de conversar também entre si, né, nos seus pares, todo mundo ficou de refletir um pouco, né, de quais são os valores aqui a serem indicados, né. O nível 1 ficou bem próximo ali de um aceite, né, pelo menos pela maioria de ficar em torno de 15%, né, conforme sugestão da própria BRF, enquanto que o nível 2, nós não chegamos a nenhum valor assim mais exato. Tá? Passar a palavra aí para vocês para a gente discutir, conversar. Lembrando que isso aqui é apenas sugestão, depois a gente leva para a plenária, né? E aí a galera lá precisa da aprovação final. O que vocês acham? Bom, Eu posso começar falando aqui também, se quiser, Josmar, por favor. Para mim, tanto faz. Na passada, é baseado aí no histórico que vocês passaram aí, que praticamente a gente não tem histórico de entrar no nível 2, ou se entrou foi muito pontual, alguns dias específicos apenas, né? Minha sugestão seria 15 e 25, 15 para o nível 1 e 25 para o 2. Perfeito. Ruanda? Acho que mais ou menos nesse sentido também, tá? E o Nilo até no final Travou. do dia da última reunião colocou esse ponto aqui, a gente entende. Estão me ouvindo? Voltou, agora sim. Ah, tá. Pode falar? E aí, no momento que o Marcos colocou ali, dos dois, tá me ouvindo, não? Ixi, tá cortando, tá travando. Tá cortando, Ronder. Tá. Agora vocês me ouvem? Sim, agora sim. Tá bom. Acho que o Marcos aquele dia explicou ali a necessidade dos 2 níveis, né? A gente acabou entendendo também, a gente não sabe que ali às vezes ficar em um nível só não atende aquilo que a gente está. Mas considerando ali aquilo que a gente também discutiu, Travou. né, com relação à questão das obras, do avanço das obras, nesse sentido, né? Mas, peraí, deixa eu conectar na Wi-Fi, então.
O Fabrício, Não, meu entrou. Fabrício, não, pode falar, Raul, desculpa. Não, mas agora dá para ouvir tranquilo ou é porque a proposta tá tão boa que tá até caindo? A gente entendeu ali só buscando, e Fabrício, eu não sei se o Marcos chegou a comentar alguma coisa com você, né? A gente entendeu ali a necessidade dos 2 níveis e a gente está aqui também para atender isso daí, né? Acho que é a expectativa de todo mundo. Mas a gente tem uma preocupação ali com relação à questão das obras, né? Que estão sendo finalizadas, assim, feitas ali pela Saneago e aquilo que não era captado ali, que estava previsto dentro da alocação, provavelmente vai passar a ser captado, né? Então, assim, a gente tem uma preocupação nesse sentido e a gente sabe que talvez a gente não entrou nesse segundo nível de restrição esse ano, mas bem provavelmente que no ano que vem, com essa captação, a gente vai entrar, né? Então, é uma preocupação muito grande da gente com relação a isso. A gente não entrou agora porque não está captando a outorga toda, né? Mas a partir do momento que captar ali mais acho que é 120 ou 110 litros por segundo, é isso mesmo, né, Fabrício? Isso, cerca de 110, 120. A gente sabe que isso daí vai cair bastante, a gente vai ter um termo considerado, né? E aí, Fabrício, o que a gente colocou ali, a gente também está de acordo com relação à questão dos 25% ali nesse nível de restrição 2, né? A gente não coloca... Mas o que o Nilo trouxe é que, assim, pensando no que a gente vai fazer, porque a gente sabe que tá não na esperança, mas a gente entende que a gente vai entrar nesse nível, a gente precisa ver uma possibilidade, eu não sei como é que funciona isso na CEMAD, e eu acho que aí vem justamente a ajuda de vocês. Se existe algum tipo de outorga provisória, alguma coisa nesse sentido, sabe? Para, beleza, eu tenho uma outorga provisória, porque a gente vai acabar fazendo um push ali de água, né? Um transporte, porque na região não tem, né? Então, assim, a companhia ela já entende que ela já está caminhando para alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a gente precisaria de uma ajuda com relação a isso, sabe? Eu nunca vi, não sei como que funciona e tudo, mas nesse período, vamos supor que no período que a gente estivesse no estado de restrição, o uso de 15% a gente consegue fazer de acordo com as normas que a gente... Picotou aí, Roander. Alô? Opa, picotou aí. Te cortou lá no... Tá, lá atrás. Mas acho que a parte da outorga provisória deu para... E eu não sei, Fabrício, se tem, ou qual que é o procedimento, como que a gente pode tratar isso, se você puder dar uma orientação para a gente nesse sentido. Eu precisava entender, assim, o porquê que seria emitido outorga provisória. Porque... Porque... Pode falar, perdão. Não, veja só, né, a decisão aqui do CBH em estabelecer o nível, o estado de vazão, né, em um período crítico, ele superaria, né, a nossa precariedade da outorga, certo? Então, em condições naturais, né, a outorga estabelece aquelas vazões de referência e assim tenta organizar os usos. O comitê, ele, na sua decisão, sobrepõe isso, né, no período especial de escassez. E daí tem esse comunicado, né, do comitê com a CEMAD em suspender ou em colocar em provisório as outorgas. Só que eu acho que não precisaria da CEMAD emitir uma outorga provisória, até porque são poucos dias, né, que a gente está nesse estágio. Então, assim, não sei se a CEMAD deveria emitir uma outorga provisória. Eu acho que não, né? Porque a nossa decisão do CBH, ela sobrepunha e, assim, ela estabeleceu bem claro as regras, mas eu queria entender o porquê, né, que a CEMAD poderia se emitir uma questão jurídica. Eu acho que talvez não ficou claro. Acho que não ficou claro, que não relacionada à outorga do que a gente tem aqui, tá? O que está aqui tá entendido, por exemplo, mas a gente vai ter que procurar um outro ponto de captação, né, que seja no Rio Verdinho, que seja em algum lugar, para a gente fazer essa captação durante esse período do nível de restrição 2, certo? As medidas, né? Isso, como uma medida, porque, assim, igual foi dito ali, na questão dos 15%, a gente vai trabalhar com o que a gente trabalhou aqui, né? Isso vai ser feito internamente, né? Então, assim, seja lá da maneira que for, os 15%, a gente apertando do jeito que a gente apertou, a gente consegue entregar sem ir para esses pontos, né? Mas quando a gente fala dos 25%, a gente de fato está falando de uma parada, né? A gente consegue
E aí a ajuda seria muito nesse sentido, não relacionado ao nosso aqui, vai estar parado os 25%, né, durante todo o período que a gente tiver aqui naquele estado de restrição, mas durante esse período, que seja um dia, 2 dias, uma semana, 10 dias, a gente precisaria, né, assim, aí vem justamente o questionamento, né, de uma autorização, de alguma coisa nesse sentido, para a gente estar captando, que seja no verdinho, alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu não sei o fluxo direitinho. A gente estava conversando aqui, eu conversei muito com o Nilo, e o Nilo pediu para, hoje, até justifica na ausência dele que ele está resolvendo uns problemas aqui com o pessoal, e aí a gente precisa de uma orientação nesse sentido, sabe, Fabrício? Se já aconteceu, se existe, se há possibilidade, tudo para a gente já começar a trabalhar, mas único e exclusivamente para quando nós estivermos no estado de restrição ali de 25%. Fora disso, não tem nada, tá? É o normal. Mas é porque a gente ficou muito preocupado, porque a gente até comentou semana passada, acha que não vai chegar. A gente, enquanto BRF, acha que vai chegar e Sim. vai ser antes do que a gente até espera, né? Exato, não, e tem que estar preparado. Bom, eu creio que assim, é uma sequência de respostas, no caso, essa questão. Ela passa tanto por o próprio balanço hídrico ou a alocação que foi feita no Rio Verdinho, né, que também tem alguns regramentos lá. Passam também um pouco pelo o modelo, como que a SEMAD está autorizando as suas outorgas, né? Ela está passando por essa transformação também, que eu posso comentar um pouco, e também para um outro assunto bem delicado, que é o aumento da vazão da captação ou a instalação do sistema de captação da Saniago no Rio Verdinho, né? E isso traz uma pressão para o Rio Verdinho, mas também, em teoria, ele alivia um pouco aqui no Abóboras, né? Então, assim, tem esses estágios, envolve uma questão temporal, né? Pode ser que quando a Saniago capte no Rio Verdinho diminua a pressão sobre o Abóboras, e isso poderia ser, a gente não sabe quando isso acontecerá, mas o grupo vai ter que pensar, né, em novos valores de alocação, mas está focando primeiro aí nesse volume que a BRF poderia suprir, né, nesse período de escassez. Eu creio que a SEMAD poderia emitir uma outorga normal, né, isso falando sem refletir muito, né, uma outorga normal no Rio Verdinho, e aí observando as questões de alocação que tem no Rio Verdinho, né, a gente não sabe de valores, né, e porque lá também a porcentagem está um pouco alta, mas vamos supor que seja, sei lá, 15 dias, ou um mês, ou o que for, né, é bem possível, depois de organizarmos esses valores, conversar, né, e ver como que se encaixa. É uma possibilidade, e aí observando como que isso vai afetar a disponibilidade lá, o comprometimento lá, né, porque nós temos alguns pontos de referência do Verdinho, um deles é o ponto de captação do Saniago, né, lá estava até bem próximo dos valores totais, mas a gente fez com a alocação aqui dentro, ela foi feita com uma média anual. Se a gente pensar isso mensalmente, muda, né, os valores, e a SEMAD, nas suas outorgas, ela está aprimorando para isso, né, não em todos os locais, porque ainda precisa de uma boa disponibilidade, um bom sistema, né, e também das questões das demandas, né, então para bacias muito críticas, ela está tentando trabalhar com as vazões mensais. E, bom, não sei, né, isso conversaria também com as medidas das empresas, de como ela veria ou trabalharia para diminuição, né, do seu uso. E, no caso, essa é uma medida, eu vim pegar de outro manancial, né, então, não sei, a gente tem que conversar mais, né. Aí da outorga temporária é uma ideia, mas acho que poderia ser uma outorga normal, tendo pensando somente que a Saniago irá aumentar a captação no Abóboras, né, dos 330 para 440, e vamos supor que isso seja duradouro, né? Aí teria que ser uma outorga especial, normal, aí eu imagino. Mas isso tem que conversar com a gerência de outorga também, né, para vermos essas possibilidades. Eu acho que com valores talvez seria interessante, né? De como seria feito também. Não sei. Acho que eu consegui até aqui nesse assunto. Tá. Não, tranquilo. É esse ponto, assim, que seja mas não é o intuito da gente estar buscando, não nesse momento agora, né? Mas assim, só pensando ali naquele momento ali que a gente vai precisar realmente de uma saída para
e não vamos esperar chegar, a gente precisa se antecipar agora, uma vez que a gente está tratando da deliberação aqui, né? E isso dito, a gente precisa correr atrás aí de tudo que vocês orientarem a gente buscar aí, tá bom? Perfeito, não, joia. Né? Aí, assim, eu citei talvez ações de próximos capítulos, né, de que essa mudança da captação da Saneago, mudança não, né, porque não abandona o ponto, mas uma maior utilização do Rio Verdinho, né, como ficaria o Abóboras, né, o próprio Lages, talvez isso tenha que passar por nós aqui no GT para frente, né, porque é um custo alto, né, vamos supor, comigo a BRF buscar, né, um recurso em outra bacia, né, assim, colocando em suposição, se esse alívio poderia, né, ir de alguma forma para o Abóboras, mas isso a gente tem que pôr na mesa e discutir. Mas é um assunto importante também, talvez eu tenha adiantado, na verdade, mas é uma questão para frente. Tá, e dos níveis, ok, vamos lá. A CEMAD não discorda do 15 e nem do 25, né, vamos fazer um teste com esses dois níveis. Aqui internamente conversamos sobre de ter um terceiro, mas talvez não seja o momento ainda, talvez experimentar o 15 e 25 para esse próximo período de estiagem, e termos como o manancial se comporta, né? Só um retrospecto que 2021 nós também alcançamos o nível 2, né? De 714. Foi por poucos dias lá, mas na série lá a gente alcançou, acho que foi até mais de uma semana, né? Então a gente tem, além assim, a gente vai alcançar, o Wander, né, na afirmativa tem razão. Mas aí dos níveis, pensando esse de 15.1 e o 25.2, né, um terceiro ficaria em start, né? Porque imagine se baixarmos, né, o abastecimento urbano, né, continuar sendo prioridade, e como faremos com o avançar desses níveis, né, se o manancial não tem respondido, né? Respondido, eu digo, aumentado a vazão. Então, bom, mas o CEMAD concorda com o 1 e o 2 aí de 15 e 25, perfeitamente. Ótimo, Fabrício. Quem mais? O Carlos? Não, eu tinha pensado, mas acho que o Fabrício falou, de uma sugestão de tentar criar um terceiro nível, com ou 50%, mas com outro valor. E esse que é 50% com o valor que está ali agora, seria o nível de 25, né? Então seria 15, 25 e 50, esqueci. Porque a gente passou essa deliberação, né? Então nós já tivemos ganho lá na questão da vazão, da vazão otorgável, 50 para 70, e a gente estabeleceu todos esses níveis de cidade, e talvez, assim, poderia passar uma imagem de retrocesso, não sei. Então, talvez manteria os 50%, mas para outro valor, e os 25% seria para o valor que está agora, não mudaria muito. E aí eu faço uma pergunta, acho que o Fabrício pode me responder, acho que o Wander também, todos, né? É a questão lá na captação, ele tem um barramentozinho, sabe? Um vertedor, né? Vamos colocar assim. E esse vertedor, ele também que faz um remanso. Então, eles têm 2 pontos de sucção. Um ponto de sucção é após o vertedor, que coincide ali na seção com o ponto de sucção ali da BRF. E o outro ponto de sucção, né, acho que a Catiúcia também sabe, né, claro, é um pouquinho mais próximo ali da régua. E como nesse ponto de sucção, nesse local, eu acho que quando ele ligar uma bomba e aumentar a vazão, ele pode ser que ele vai influenciar a montante, por ser um local ali de entre aspas, um barramento. Entendeu? Então, assim, eu não sei se isso pode acontecer, eu estou levantando ali a ideia. Lá no local é assim, são 2 pontos de sucção para sanear e um ponto lá de captação, vou colocar assim, para a BRF. Esses ficam distantes do vertedor, sendo que o ponto de sucção da saneado fica a montante, fica entre o vertedor e a régua.
Então, quando ele ligar a bomba, essa bomba puxar mais, e eu acho que a tendência da cota é abaixar, mas não vai refletir o que é a vazão do curso hídrico, a disponibilidade, entendeu? É nisso que eu estou um pouco assim, pensando. Então, pode ser que eu tenha um rebaixamento da cota ali, natural, só pelo funcionamento da bomba, e que não vai representar a disponibilidade em si de água. Que já está, é isso que precisava, eu penso que a gente precisaria ver. Tá? Bom, eu acho que entendi, Carlos. Porque são 2 pontos ali de solução. Você está falando para o abastecimento urbano, né? E você diz que quando aciona o que está mais a montante, ele já afeta a leitura da cota. É bem isso, né? Então, essa afirmação eu não tenho. Eu quero saber, assim, se na hora que a gente está ali analisando os dados, né, se mostra isso. Se você tem um rebaixamento da cota, no momento que a bomba ligou, ou no momento assim, sem nenhuma chuva nem nada, entendeu? Porque o que acontece? Em tese, como a cota, a medição da seção de medição, ela é a montante, em tese não iria afetar pelo jusante, que são as captações. Mas como tem aquele vertedouro lá, eu fico pensando que pode ter ali um remanso, alguma coisa assim, que aumenta o nível da cota gradualmente, sabe? Por conta dele. Isso talvez, não sei, eu teria que dar uma olhada. E assim, será que se eu ligar essa bomba que está captando ali, eu não sei quanto que esse primeiro faz a captação, eu sei que a somatória dá 300 litros por segundo, né? Agora, vamos supor que vai passar para 420, e aí como é que fica? Será que ele vai só de estar ligado, ele não pode reduzir a cota, que não vai significar a disponibilidade que está chegando, né? Entendeu? Em algumas reuniões anteriores, eu já tinha mostrado que isso acontece. Mesmo a medição estando a montante, né? E as 2 captações ali um pouco abaixo, quando são acionadas, a leitura já muda. Isso acontece hoje, mesmo com essas questões montantes. Em reuniões anteriores, eu tinha mostrado essa interferência, né? Eu estou tentando resgatar aqui um gráfico, mas eu não estou encontrando. E na planilha, ela visualmente não ajuda, né? Aquela planilha que o Carlos gosta de ver. Deixa eu ver aqui. Então, assim, quando nós temos... Fica bem visível quando a captação da Saneago é cortada. Cortada porque tem lá os estágios, né? Então, fica 0. Daí o manancial aumenta, né? O nível aqui, a leitura aumenta. E tem alguns horários durante o dia que isso também acontece em menor proporção. Aí eu acredito que é a da BRF, né? Eu não consigo... Manda ver, Cátia, se você tem propriedade aí. Pode sim. Acontece, pelo que foi visto, né? O Fabrício mostrou para a gente nas outras reuniões que abaixa, e a gente também está com um probleminha ali, com as primeiras chuvas, veio uma grande quantidade de areia. A gente vai ter que até ver como que vai fazer ali. Então, isso às vezes pode alterar também as nossas medições. Então, deu para ver que hora que está captando o nível abaixa, e a questão do assoreamento ali também está dando problema para a gente nessa parte de medição da altura da vazão ali, ó. Então, a gente tem que dar... Como é que eu posso falar? O pessoal da hidrologia vai lá na captação para ver o que vai fazer, porque eu não sei no que isso pode alterar nas nossas medições. Porque às vezes pode mostrar que está até mais do que está naquela região, ou até menos do que está. Não, e assim, Cátia, só complementar, a seção, quando a gente está olhando esse nível em centímetros, aí, nós estamos falando em 1,68, a gente imagina que tem 1,68 de lambda, mas não é. A seção ela foi feita considerando uma cota negativa. Por quê? Uma cota de 1 metro acima para não dar cota negativa. Então, assim, se você for lá hoje e olhar, não hoje, assim, né? Se você olhar a medida na hora
de colocar lá 1,68 m, não é que tem 1,68 m de profundidade ali. Aquilo ali são 68 centímetros, justamente por conta do assoreamento. Isso mesmo, é dessa então, forma mesmo. Isso, quem instalou essa régua lá foi o correntino, essas réguas, né? O Fabrício conhece, né? Esse correntino. E aí, e a pessoa que instalou até me falou, que era o Estevão, até falou para mim, ó, lá tem essa particularidade. Ele teve que fazer isso justamente por conta da condição ali, de tanto de sedimento que o rio carrega, né? Que é uma bacia pequena, mas é uma bacia que tem muito sedimento, né? E essa questão de sedimento atrapalha em relação a essas medições, eu acho que vai alterar, né? E ainda, o Wander sabe muito bem, as sucções. Eles têm que limpar esse poço de sucção aí, tirar a areia, depois das épocas de chuva, né? Assim, no começo, até no meio da seca, ali, tem que ir lá fazer um trabalho para retirada de sedimento. Então, tem essas questões. Então, acho que talvez a gente precisava dar mais uma pensada nesses valores aí, como que vão interferir, principalmente quando começar a funcionar a estação. Só vou interferir de novo, só para mostrar o quadro difícil que eu coloquei aí. É uma medição ainda de junho, né? Mas veja só, né? Nós viemos aqui com 310, né? Mais ou menos, aí Santiago zerou. E o manancial da mesma forma, estava 1.267 litros, subiu para os 1.500. Não é proporcional, né? Cortou 300, aumentou 300 aqui. Isso é variável tanto nesse período aqui quanto em outros, né? Aí, então, isso ocorre, né? Aí, discutindo isso mais ideologicamente, o que deveria ser feito? Discussões internas, a gente tem discordância aqui, né? Mas uma delas seria mudar o ponto de monitoramento. Tem que estar montante esse monitoramento, é uma discussão. Mas alguns, e nós estamos até vendo essa questão com o próprio CIMEG, que o monitoramento tem que ser de jusante, né? Ele teria, porque aí nós já pegaríamos o que de fato está remanescente ali no manancial. Desculpa, eu estou olhando lá para cima, achando que a câmera está lá. Então, seria o mais adequado para essa circunstância aqui no Abóboras, né? Se tivéssemos um monitoramento de jusante, um pouco mais para baixo, onde não teríamos essas interferências e captaríamos aí o que restaria, né? Aí faríamos todo o nosso balanço, estimativas, restrições em cima dos valores que estão sobrando lá, e também com monitoramento contínuo de cada, por exemplo, da Saniago nós temos, né? Constantemente. O da BRF, da Comic também temos constantemente, só que a gente não recebe constantemente, é melhorar esse fluxo. E isso implicaria numa melhor comunicação ainda, a estação de jusante, né, implicaria numa melhor comunicação, né, de nós todos, né, de todos os dados. É uma ideia, mas aí ainda está em discussão, a gente não sabe, né, se justamente por isso, né, eu estou fazendo esse monitoramento aqui de montante, estou vendo algo que está chegando, né, e não consigo ter uma estimativa abaixo, né, de jusante, o que de fato está no rio. Talvez seria o nosso ponto crucial, mas isso tem outras implicações. E o que isso acarretaria na disponibilidade, né? Talvez para aqueles valores que o CVH colocou das vazões específicas, né? Não afetaria hoje, né? Nós teríamos uma forma de controle dos monitoramentos, mas nós não mudaríamos, né? Com constância. Poderíamos ter outros fatores, né? De correlação com o que nós estamos medindo em uma série histórica curta, né? Igual essa que está de 2020 para cá, né? Nós temos 2, 3 anos de dados, é pouco, mas o que isso implicaria na disponibilidade, Carlos? Eu creio que ainda não, né? Nós não usaríamos esses dados para colocar os dados, para alterar os dados históricos, né? Aquele agora eu esqueci o valor exato, mas da nossa Q95 é 1020. Isso, a nossa Q95 é 1020 litros por segundo. Então, não sei assim, o quão profundo é a sua preocupação, mas ainda os valores medidos com essa estação não alterariam essas disponibilidades, né? Porque a gente
apesar dela estar mostrando a realidade da bacia, né, a gente não consegue ter um ajuste, né, histórico ou mesmo uma previsibilidade para frente. Pudesse afetar, né, de forma significativa no número, né? Isso. Não, assim, eu acho que está correto. Assim, o único problema é na hora que você for ligar, ligou a bomba, você está com 420, né, se não me engano. Isso talvez pode descer esses valores aí, que são referências para os níveis de criticidade, entendeu? Assim, então você consegue atingir um nível menos crítico com mais facilidade, porque eu tô nesse sentido. Então, assim, talvez a gente poderia tentar reajustar os valores, entendeu? Considerando que esse acréscimo aí. Agora, como você falou, a conta não é fechada, né? Não é assim, 300 aqui, estava 300 lá, não significa isso. Mas ver como que a gente poderia tentar reajustar por uma realidade que vai ser assim, acho que no ano que vem, né, o Catiúcia, a estação já funciona. Justamente no período de seca lá, no ano que vem, ela vai estar certeza funcionando. A nova estação, eu acho que eles falaram que mais ou menos 7 meses é para estar funcionando. Então ela vai começar a funcionar no período de chuva, né? Pelo que eu entendo, eu acho. E a primeira seca que vier do ano que vem, ela vai estar lá funcionando. E aí ela vai afetar, eu acredito, né? Não sei, tem que fazer as contas, ela vai afetar esses índices aí, esses níveis. Ou seja, você vai conseguir chegar no nível mais crítico, ou de uma criticidade, né, maior, com muito mais facilidade do que você está chegando hoje, né? Isso vai acontecer, que é o que eu acho que o Wander comentou lá no início da fala dele, né? O que tem a ver, né? Vamos pensar assim, captação com disponibilidade, então. Nesse sentido, a captação vai afetar ali a cota do rio. É por isso que eu perguntei. Agora, outra questão histórica, né? Teria que ter mais dados históricos para poder, aí sim, afetar, né, Fabrício? Não entendi melhor o que você quis dizer. Penso da mesma forma que você. Eu respondi no entendimento anterior, mas sim, agora entendi. A preocupação é desse valor, né? Eu tenho que refletir melhor sobre isso, mas acho que com os valores que temos, né, com base aí na base de referência, o 1020, o 790, né, tem toda uma ligação com isso. Assim, grosso modo, as nossas médias lá, elas não estão fugindo muito, né? Mas é bom observar isso, né? Porque quando é acionado, ela diminui, né? Então, a gente tem a gente vive o intermediário aí nas duas circunstâncias, quando o manancial, supondo aí que está cheio, e quando os usos estão ocorrendo, né? Quando está mais vazio. A estação consegue quase mensurar essas duas circunstâncias, né? Claro que uma hora a Saneago está ligada e a BRF não está, às vezes está ao mesmo tempo, às vezes, né? Isso daí a gente não controla, não tem como. Mas sim, tem que refletir mais sobre isso, né? Porque ele afetaria na disponibilidade. Eu acho que mais ou menos, né? Mas, bom, tem que pensar. Não sei. E assim, ver lá no projeto, a gente até, aqui na MAI, nós estamos solicitando algumas informações do projeto. Talvez esse ponto de captação, de sucção, né? Se for ele é jusante da queda, né? Que está uma quedinha ali, aí beleza, vai manter como é que está hoje, não afetaria. Mas se ele for, que é onde é mais provável, porque é onde foi. Porque o histórico da seção é o seguinte: existia um ponto de captação, um ponto de sucção, vamos colocar assim, a jusante da queda, o vertedor. Aí teve uma necessidade de fazer um outro amontante. Se eu estiver errado, você me corrige. Né? E aí fizeram esse. Então, provável que esse acréscimo aí, não sei se vai ser no primeiro ponto, não sei como que é. Aí isso aí a gente tinha que ver um projeto, né, para não afetar. Ô, Carlos, estava fazendo um outro ponto de captação, mas ainda não está sendo utilizado. Tá? Estavam mexendo, mas ainda não sei como é que está a obra lá. Quando é que vai começar a funcionar ele, eu não estou sabendo.
Mas, Carlos, só com relação a esse ponto, existe sim um tubo ali entre o barramento e a régua, tá? Ele fica um pouco mais para cima ali, quando a gente caminha no curso ele fica um pouco mais para cima. Não, tem, eu fui lá, quer ver? Lá não estava muito seco aí, o pessoal foi lá. E tem a obra, inclusive, ali próximo, né? Igual eu falei, tem a obra, mas ainda acima ainda não está funcionando, porque tem 2 pontos que chega a água. Um que está logo abaixo da régua, que está até perto daquela passarela, e tem o ponto normal, que a gente já tem. E eles estavam construindo um que fica acima da régua, mas esse ainda não está em funcionamento. Tem o tubo colocado, aquela parte que está... Acho que você teve lá há pouco tempo com vistoria, Carlos, que tem até uma parte que está aberta, com a terra revolvida ali. Então, esse que é a parte que seria acima da régua. Mas ele ainda não está em funcionamento. Sim. Mas assim, eu sei que depois de tudo concluído, ele vai funcionar, né? E aí não sei como que será essa dinâmica aí. É só, assim, na verdade, não é nada, é só levantar a bola, sabe? E aí, será que a gente precisa se atentar nisso? E aí, por isso que me veio a dúvida, eu externalizei para vocês, para saber se isso é uma questão que vai ou não afetar. E aí, a grosso modo, parece que um pouco, mas temos que dar uma pensada. Refletir um pouco sobre os valores, né? Os estágios, né? Os níveis críticos, eles foram pensados como a régua estando a montante, né? E essa água chegando e ela sendo retirada, né? Então, vamos supor lá, o 1020, né? Aí teria aquela água no manancial que atenderia, né? Ao abastecimento urbano e a BRF, e depois disso, né? Ela ficaria uma remanescente, depois que fosse utilizado. Então, os estágios, né, os níveis, o estágio de vazão, né, vai desde o normal, o alerta, até o nível 2, ele foi pensado com o monitoramento de montante. Daí descontaria a retirada, daria o valor equilibrado no manancial, né. Mas a gente tem essa interferência, né, das captações, e aí tem que refletir. Hoje, aparentemente, os níveis se adequam, né, mas se ele fosse de jusante, né, teria que ser outro, né. E, bom, aí com essas questões físicas, né, das captações, aí a gente tem que pensar um pouco mais, a gente pode discutir isso também. Bom. Acho que é só. Não, beleza. Assuntos para muitas semanas aí de discussão de fato, né? Esse fenômeno aí se assemelha àquele remanso hidráulico, né? Quando a bomba para de captar, vira um remanso, sobe da mesma forma quando você tem um rebaixamento, quando a bomba está fazendo a sucção, mesmo que tenha ali às vezes 10 metros de distância, mas tem influência. Para não ter influência tinha que ser, né, uns 50 metros para cima, por aí. Mas de fato a estação, a gente precisaria de outra estação. Você tem informação, Fabrício, daquelas outras estações que a gente tinha solicitado? Que a gente enviou o ofício, mas eu acho que não teve resposta. Não respondeu? Bom, não, internamente... Não me recordo da resposta, não. Se respondi, eu me perdi ali nos e-mails, mas acho que não tivemos resposta, não. Não para mim. Tá. Não entendi. Não, oficialmente, às vezes, não foi, então, né? Bom, estivemos, assim, veiculando, não, como é que é, levando, né, o questionamento do CBH para o CIMEGO, para ver isso. A resposta aqui, pessoalmente, né, foi dada para mim, é que as estações, elas estão compradas, né, já foram adquiridas através do novo modelo aqui que a SEMAD implantou, da autocomposição, né, as multas e tudo, né, faz um acordo com o autuado e ele paga de acordo com o projeto. Então, tinha um projeto, né, do CIMEGO, era adquirir, agora eu não sei se são 40 ou 80 estações, elas foram adquiridas e aí agora é o passo para instalá-las, né. Já tem as bacias críticas, né, como havia mencionado anteriormente, as bacias hidrologicamente críticas, o Abóbora, Verdinho, Laje
Piancó, Alto Meia Ponte, elas estão dentro dessa programação do CIMEG, de instalar. E ainda reforcei para o CIMEG que o CBA, o Abóboras, né, no caso, o grupo de trabalho já fez até o apontamento, né? Já fizemos até os pontos, né? Pelo menos ideais para nós, que deveria ser monitorado. E daí, o estágio era esse, de que as estações foram adquiridas, parece que faltava um equipamento lá que faria a conexão disso e a instalação. Então, não sei precisar a data, né, os prazos para que isso venha a ser efetivado. E aí uma outra discussão é isso, né, que aí é com o CIMEG. Como ficará essa estação? Vai ter um outro monitoramento de jusante, vai ter aquele que nós sugerimos para o encontro do maribondo com a abóbora, vai ser logo a montante. Nós fizemos sugestão e eles ainda não, como não previsaram a data, não colocaram a data a ser instalada, então não sei, né? De fato, quais pontos eles atenderão, quais pontos eles melhorarão. Então, eles estão trabalhando nisso. É a informação que eu tive pessoalmente. Né? Vou cobrar aqui de novo para que eles façam a resposta oficialmente, né? Para que fique mais claro para o comitê. O comitê necessita dessas respostas, o grupo de trabalho necessita disso. É isso, então trabalhando nisso, Edson. Ótimo, ótimo. Até porque a gente precisa de uma posição certa mesmo, né? Porque se o CIMEGO não for implantar, a gente, né, talvez conseguiria recurso no Coman, de alguma outra forma, até mesmo do CBH, de forma, talvez ali do Paranaíba, né? Algum edital do Paranaíba para conseguir fazer a implantação, né? Pelo menos mais uma aqui no Abóboras, né? Seria importante, principalmente lá no exultório mesmo, né? Lá do ponto de alocação, né? Lá Sim. seria um ponto ideal. Uma questão, refletindo mais sobre isso, além de implantar o ponto, é quem vai cuidar, né? Nesse caso do CIMEGO, né, a CEMAD é quem vai dar todas as suas manutenções. Teve a previsão de compra, né, mas aí tem um orçamento do próprio CIMEGO de manutenção delas, né? Tanto ajuste, calibração e manutenção posterior. E essas, né, são responsabilidade do CIMEGO. Eles que farão isso. E, sim, aí alguns comitês, alguns CBHs têm essa estrutura interna, mas já são CBHs maduros, com alto recurso, né? Eles próprios conseguem instalar a estação, mas eu acho que nós ainda não, né? Temos que passar para alguém. E tem que ver o ponto também, gente, porque a junção do abóbora e do marimbondo é logo, assim, muito próximo da captação. Tem que ver até se outro ponto ali é viável, né? Ou, às vezes, ao invés de colocar outro ponto, trocar o local onde que está o ponto dela agora, né? Dentro lá da deliberação, a gente tem esses sugestões de pontos e, na época, a gente discutiu um pouco sobre essas questões, né? Esse, onde está a captação consolidada aí, é muito próximo, né, da confluência dos dois mananciais, e a gente tinha sugerido uma montante, porque poderia fazer com esse dado junto à captação, descontado com o dado que viria somente do abóboras, né, daria para ter uma noção do que o maribondo estava contribuindo. Só que aí tem essa questão de montante usante, tem essa questão da interferência das captações que prejudicaria nessa análise, né? Mas isso é assuntos para próximo capítulo, né? Próximos capítulos, eu acho. Assim, a questão do... É muita coisa. Isso, né? Senão a gente divaga bastante. Mas sim, é importante ver, né, que o abóbora e o maribondo tá logo pertinho aí da captação. Né? Aí muitas estações compensa, tem tudo isso mesmo. Acho que a nossa deliberação que sugeriu isso foi a 15, se eu não me engano. Tem um número aí, eu não lembro qual. Tá por aí, 14, 15, não sei. Então, quanto... Sim, 15, né? Desculpa. Acho que é a 15, perfeito. Quanto aos números, então, pessoal, quanto aos números, podemos, então, encaminhar, passar para frente e deixar indicar, na verdade, né? 15% e 25%? Seria isso? Apenas esse 2 ou criaria um terceiro? Para criar um terceiro, a gente não vai conseguir fechar hoje, né? Porque para criar um terceiro nível, a gente tem que pensar no valor, a gente tem que estabelecer uma vazão também de referência desse nível 3, né? Então, as discussões seriam mais extensas.
Mas quanto ao nível 1 e nível 2, a sugestão, pelo menos da maioria, foi 15 e 25. Alguém tem alguma objeção quanto a... Assim, esses números ficaram bons para esses níveis. Não sei, eu tenho dúvida, eu concordo com eles, mas eu tenho dúvida se não é necessário criar um terceiro. Não sei, eu não tenho condições de argumentar, mas só tem fica uma dúvida no ar, pelo menos para mim. Mas os números que estão aí, sim, justamente pelo fato de que eles vão chegar nesses números aí. Nesse nível 2, é provável que eles consigam chegar assim, fácil, né? A vazão ali, por conta, imagino, dessa captação, não sei. Imagino que chegue, com mais facilidade, né? Com mais facilidade. Chegar vai chegar de toda forma. Chegar de toda forma. 15, 20, chegar e permanecer. Nível 1 e nível 2 certamente vai ser atingido. Isso daí na realidade que nós estamos vivendo hoje, esses valores, o 15, o nível 1 chega, né, fica ali um mês quase nele. Nível 2, uma semana geralmente. Esse ano até que não, mas no ano passado sim. Agora, criar um terceiro nível, aí a gente tem que só levar em consideração o que vai ser realmente cumprido, né, também, porque às vezes a gente coloca um nível de restrição 3, chega a 50%, mas quem vai conseguir cumprir 50%? Às vezes as empresas mesmo vão preferir arcar com as consequências, né? Não sei, né? Consequências jurídicas futuras, outras questões, do que exatamente parar seu processo produtivo, né? Eu acho que talvez a realidade seja essa. Não, bom argumento. Não, mas eu acho que a realidade vai ser essa. O Roander mesmo, o Josmar não manda, mas eu acho que os chefes de lá, os diretores da alta cúpula, vai falar assim, ó, gente, que eu não mando nada, pelo amor de Deus. Que eu só venho aqui pedir ajuda e pedir socorro. Mas assim, eu entendo quando o Carlos coloca esse ponto, né? Mas vamos deixar isso para a próxima vez que a gente revisitar a deliberação. Vamos vivenciar o que nós estamos dentro dessa aqui primeiro, Carlos. Não aperta mais, não. Brincadeira. Tranquilo, não, sim. Não, tranquilo. Por mim, ok. Eu também não tô defendendo o lado nenhum, não, só que, Carlos, eu só tô, acho que, falando um pouquinho da realidade aqui, porque eu acho que realmente a hora que o dono da empresa lá, os donos da cúpula da empresa, fala, não, deixa que o setor jurídico resolve depois. Eu acho que é o que muitas das vezes pode acontecer, né? Assim, ninguém vai parar 50% do seu processo produtivo. Mas, né? Pelo menos é opinião minha, né? Posso estar errado. E só com relação a esse ponto, só rapidinho, né? Só um minutinho. Mas a gente nem quer que chegue nesse ponto, né? Ou que eu acho que chegar nesse ponto desconsidera um pouco do trabalho que vocês já vêm fazendo aqui dentro, né? Então, assim, é muito mais preferível que a gente trabalhe dentro aqui e a gente coloque aquilo que a gente vai cumprir do que uma coisa que não é o intuito de descumprir, né? Só para deixar bem pontuada essa questão. Nós temos que puxar as cordas para um lado só. O poder produtivo pode parar, a questão social não é conforme, mas a questão ambiental é importante. A gente tem que preocupar com ações importantes, captação de águas subterrâneas, uma mecânica que aumente o volume dessa água para que a indústria possa ter quantidade de água suficiente, sabendo que ela tem que crescer também para que ofereça mais emprego, mais impostos, alimente mais o mundo. Né? Mas nós não podemos deixar de produzir água. Né? A responsabilidade da Saneago é muito grande, mas as ações de plano de contingência têm responsabilidade de tudo, desde a educação do usuário mais simples, da indústria de maior captação de água e riqueza. Né? Então, acredito que nós temos que prestar muita atenção da nossa responsabilidade. Nós temos agora um ano para apresentar um plano de contingência coletiva para as autoridades, para que a gente não tenha aí um
com apego pela natureza, que a gente não conseguir ter aí os órgãos de estar nos informando o volume de água suficiente e a gente não ter um plano de contingência para que venha salvar a economia, como das empresas, como a água para todos os usuários de Rio Verde. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque a responsabilidade é nossa. Nós produzimos a riqueza, nós temos a responsabilidade para matar a sede da população. Ótimo, Kleiner. É exatamente isso, né? São várias responsabilidades que nós temos e eu acho que a gente está caminhando, né, para o caminho correto. Então, pessoal, para finalizar, então, eu deixei aqui, tá, os valores que vocês indicaram, 15% e 25%, e aí fiz uma prévia aqui, né, de um parágrafo terceiro, tá? Não sei se eu fui ali claro, né, mas eu coloquei, o retorno ao nível menos crítico, né, melhorar ao nível, ocorre automaticamente em função da vazão média diária dos últimos 7 dias. Não sei, né, não consegui achar uma redação ali um pouco mais clara do que isso, mas se vocês puderem me ajudar. Melhor coisa é pegar alguém que nunca leu nada, né? Não tá viciado aqui no GTA e, ó, lê isso aqui, o que você entende? Às vezes dá para... A Maria Eduarda tá aí também? Então, só claro, o parágrafo terceiro é o retorno ao nível menos crítico, isso após o estabelecimento de um nível de criticidade, é isso, né? Não, eu acho que ficaria geral, né? Por exemplo, se ele tiver no alerta pelo voltar de atenção, ou se ele tiver no nível de restrição 1, voltar para o alerta, ou atenção e voltar para o normal, já seria, assim, pelo menos no meu dizer, né? Meu entendimento aqui. Isso, né? Então, eu estabeleci um estado de vazão, é porque a gente confunde e Porque eu mistura vou os nível termos, né? crítico, né? Exatamente. Então, Maria Eduarda entendeu, viu, Ed? Entendeu, né? Perfeito. Para ela ficou claro aquilo. É. Eu acho que é só um ponto ali, né? O retorno a um nível menos crítico ocorrerá, né? Só ali para ocorrerá automaticamente em função da vazão média diária nos últimos, ou da vazão média móvel 7 dias vigente, alguma coisa assim. Mas acho que assim tá entendível de maneira geral, tá? Uhum. O Fabrício colocou ali, só para a gente talvez trocar aqui, né? Nível menos crítico por estado de vazão, né? Não sei, não. Sim, não. é porque assim, o estado de vazão e o nível crítico e o nível de criticidade é a mesma coisa, né? Uhum. Se a gente ler direitinho, o estado de vazão é como se fosse o estado normal, azul, amarelo. E o nível de criticidade, por exemplo, o azul é nível de atenção. Então é assim, a mesma coisa, só com nomes diferentes, porque para ficar mais firme lá, né? O que eu estou indagando é assim, o retorno a um nível menos crítico ocorrerá automaticamente em função da vazão média. Então, esse retorno ao nível menos crítico é após o estabelecimento. Assim, é tipo a sequência dos parágrafos, né? Eu estabeleci o nível de criticidade, né? Baixei, vamos supor, assim, baixou o nível, né? E daí o retorno, né? Ele ocorre automático se a vazão média dos 7 dias... Então, assim, é uma sequência, né? Isso. Só isso que fique claro, deixa eu ver, o retorno. Não sei se precisa colocar de novo o retorno ao nível. Não precisa não, acho que está entendido. Complicado. Porque esse terceiro aí, ele complementa o segundo, né? Por isso que a gente põe em dúvida ali, coloca logo junto ao segundo ou cria um terceiro. Qualquer coisa a gente tira esse parágrafo terceiro e junta com o segundo, né? É uma opção também. Eu prefiro deixar separado, viu, Edio? Eu acho que é justamente o que o Fabrício colocou. Ele vem numa sequência, né? Ele estabelece ali no primeiro o que é o estado de vazão, depois ele me fala de uma mudança de um crítico para um menos crítico, depois ele fala do contrário, tá bem na... Isso. Eu acho que ele está entendível desse jeito mesmo, Ed, nessa sequência. Eu acho que o texto também está ajudando isso. Fabrício, deixa eu só tirar agora só redação aqui mesmo. Quando você fala, por exemplo, de mudar ali para o estado, mudaria nos dois parágrafos, tanto no segundo quanto no terceiro? Após o estabelecimento de um estado de vazão... Não, né? Eu não sei. O que você tinha colocado? Só para a gente conversar com o que está conversando ali em cima que você estava dizendo, né?
A minha ideia anterior nem era essa questão desse nome, né? Era para dar justamente essa sequência de entendimento, né? Quando terminei o segundo, aí o terceiro é o quê? O retorno ao nível menos crítico após, no caso, após o estabelecimento, né? Vamos supor que deu 3 dias, igual esse ano, né? Eu estabeleci um nível de criticidade, aí a vazão média subiu. Então, o retorno ao nível menos crítico, a ideia era repetir de novo, após o estabelecimento de criticidade, mas a gente entendeu que estamos na sequência, né? Então, não precisaria repetir o termo, né, do artigo, do parágrafo 2º de novo. Não sei se eu fui confuso, eu fui muito confuso. Era colocar no texto do terceiro, o retorno ao nível de criticidade ao nível menos crítico, o retorno ao nível menos crítico. Aí a ideia era de após o estabelecimento de... Não precisa disso, não. Vai ficar mais confuso a minha ideia aqui. Eu acho que assim tá bom. Aí a questão dos nomes, estado de vazão, nível de criticidade, não, acho que aí tá claro, né? Uhum. Porque é a mesma coisa, o estado azul é o estado de vazão, o nível de atenção é o nível de criticidade, é o que nós fizemos lá naquelas definições, né? Por isso que o início do artigo aí, definir os estados de vazões e níveis de criticidade é a mesma coisa. Eu acho que o entendimento é esse mesmo. Cada hora fica mais confuso, né? Mas pelo menos... Você me botou uma pulga, porque eu não tô entendendo se eu posso voltar só um dia depois, ou é 7 dias depois, é o dia que tiver, né? Voltar pro bom. O retorno ao nível menos... no mesmo dia, né? Pelo menos o nosso entendimento aqui é no mesmo dia. Atingiu Isso, hoje, mas choveu mais tarde. Ocorrerá automaticamente. Isso, acho que é isso, né? Uhum. Será que a gente tem que pôr mais palavrinhas aí? Vai ficar mais estranho. Acho que não. Acho que tá bom. Pelo menos a gente sabe agora o que a gente quer. Então, para as próximas conversas futuras aí, a gente já está alinhado. O ano que vem a gente está entendendo diferente. Tomara que não. Deus me livre. Então tá bom, pessoal. Acho que é isso. Bom. Né? Eu vou mandar aqui pro Felipe, ou então manda no grupo direto, não sei o que o Felipe aí prefere. Talvez eu mande direto no grupo do GTA. A gente pode mandar direto no grupo, de qualquer forma a gente tem que encaminhar depois para o plenário, né? Então... Não, perfeito. Que aí a gente manda para a plenária posteriormente, né? E finaliza lá. Bom, acho que é isso, pessoal. Se a gente tiver alguma demanda a mais aí, a gente leva para... Pode marcar uma reunião na semana que vem, mas eu acho que por agora, pelo menos para mim, a gente pode tomar umas férias aí de algumas semanas, ou podemos trazer outras pautas também, né, para as próximas semanas aí. Carlos? Fabrício, depois você deve ter passado, eu queria enviar, esqueci de pegar ou baixei em outro lugar. Esses dados tem como você passar para nós aí, essas planilhas aí, suas, de dados de vazão, de cota? Ela já é compartilhada, mas eu passo sim. O caminho é aquele link lá do... Tem um link tipo monitoramento lá, vai dar justamente nas minhas planilhas. Eu tenho até que, inclusive, mudar para quem estiver olhando, não editar, né? Só olhar. Você consegue até alterá-las lá. Mas eu mando de novo. Não, tá. Manda só o link, eu busco lá. Só para tirar umas dúvidas, assim mesmo. Assim, brincar um pouquinho, entendeu? Claro que sim. Mas, assim, só vou fazer isso daqui uns 20 dias. Que eu tenho umas coisinhas para terminar, né? Tá? Mas tá, obrigado, era isso mesmo. Joia, compartilhe sim. Perfeito, pessoal. Então eu estou mandando aqui lá no grupo, tá? Sem muitos comentários. Estou mandando lá para vocês o documento. Que aí a gente então finaliza, tá, essa reunião aqui de hoje, e aí no grupo a gente vai conversando se tiver necessidade de outras reuniões. Mas eu acho que logo o Reginaldo já vai marcar a plenária, né? Vai marcar sim. Sim, né? Fabrício? Antes de você encerrar, você está encerrando, reforçar o ponto que você tinha falado umas 2 reuniões atrás, que é o do nosso relatório ao conselho, né? É uma questão bastante enjoada, né, de termos todo ano fazermos isso, mas é só reforçar junto aí a BRF e a comigo, né? Aliás, a BRF me passou, você passou, né, Ronda, naquele e-mail todo o histórico do ano passado, né?
É verdade. Não. Tá certo, Da, eu tô da devendo não. BRF. Da BRF eu tenho, desculpa. Mas eu acho que, o Josmar, eu não lembro de você ter passado todos os dados também de 2022 e 2021, né, anteriores. Mas vou confirmar aqui, Fabrício. Tinha pedido para te encaminhar. Vou confirmar Sim, aqui. porque aí eu acho, assim, eu tenho que trabalhar um pouco eles, mas a gente consegue ter, juntar com outros para fazermos algo bonitinho, né, e organizar essas informações e tentarmos também melhorar os dados para, assim, desse período de seca, né? A gente tem todos esses registros, mas firmar mais alguns pontos, né? Que, poxa, a gente está lembrando agora que dia 12, né, de setembro nós tivemos o baixo ao nível de 790 litros segundo, né? Mas o ano que vem a gente não vai lembrar dessa data, né? Então, acho que colocar isso no relatório vai ser bom. Assim, todos esses pontos de destaque. Mas é isso. Essa reunião também vai entrar no da prefeitura, né? Que foi apresentado lá no CBH. Foi apresentado no plenário. Sim, é a mesma coisa. Porque a moça que está mexendo no relatório da SEMA, ela já está só esperando mais uma coleta, que vai ser em novembro, para fechar o desse ano já. 2022. Pois é. Aí por isso que, dependendo da data que for, não sei. Apresenta o... Não, sim. Estamos fechando 21 e 2022, já está quase lá. Mas sim, ok. Uma outra questão, Edio, agora findando esse mês de outubro, né? Talvez fique mais fácil de mexer, por exemplo, nós colocamos o boletim no site, né? Mas a ideia que eu até tinha falado com o Carlos anteriormente era de pôr os dados de monitoramento dentro daquele sistema lá do Data Studio, né, onde fica os gráficos bonitinhos. Então, eu creio que a partir de outubro eu terei mais tempo para fazer isso também, para termos esses gráficos mais interativos aí do monitoramento de qualidade. Eu creio que eu vou ter tempo para organizar essas informações. Era dizendo isso também. Não, perfeito, tá ótimo. Mais alguém? Não, só já pontuando aqui que qualquer coisa eu te grito aí com relação à questão lá de umas orientações da outorga, tá, Fabrício? Mas não, nada, só para me orientar mesmo ali. Joia. É bem isso, né? Vamos supor que seja agosto, setembro, né? Os meses críticos, né? Às vezes uma outorga no verdinho, nesse período, né? Fechou? Tranquilo. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Perfeito. Pessoal, então, agradeço a atenção de vocês. Até a próxima e a gente vai se falando, então. Bom? Até mais. Um abraço. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.